gente vai partir nessa meditação de hoje, nesse de Tiago 4:7 mesmo. Eu vou pregar, basicamente o que eu tentei resumir ali, nesses minutinhos aí do vídeo. Portanto, sujeitai-vos. Vamos ler aqui pela essa versão aqui, todos juntos ou não? 1, 2, 3 e... Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. De novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela leitura da tua palavra, por esse momento, Senhor, de louvor e adoração, pelo momento de oração. Ó Pai, que eu tenho certeza que a tua presença se manifestou em nosso meio, Deus. Mas nós pedimos que ainda continue falando aos nossos corações, nos corrigindo, nos orientando, segundo a tua vontade, segundo, Pai, a tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade de agir em cada vida, em cada coração. Nós desejamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não que o Espírito Santo precise da nossa autorização para agir, mas Deus espera que a gente deseje isso e manifeste isso. Às vezes eu sinto no meu coração, a palavra de Deus fala que o Evangelho, a salvação, não resume somente aquilo que a gente sinta no nosso coração. Com o nosso coração nós cremos, com a nossa boca nós declaramos para a nossa salvação. E assim tem que ser tudo. Se você crê, também use a sua boca para declarar a palavra de Deus, a bênção na sua vida, a presença de Deus na sua vida, a obediência que você ainda não alcançou, mas você profetiza que você vai alcançar, porque a palavra tem que sair da nossa boca. Amém? Então, que a gente aprenda aqui, com esse versículo fantástico de Tiago, como venceu Satanás. A gente vai falar sobre submissão, que é o tema desse mês. Que, como eu falei, é um assunto que não é muito da moda. Não é um assunto legal nos nossos dias de se falar. Dentro e fora da igreja. Não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. Hoje a gente sabe que se vive uma crise de autoridade, né? O professor dentro da sala de aula não tem autoridade. O policial na rua tem dificuldade de impor, né, se é que a gente pode impor, autoridade. Tudo é difícil. Um juiz, apesar de todos os recursos que ele tem ao seu dispor, entre aspas, né, ele pode mover a força policial, ele pode mover o oficial de justiça, mas às vezes ele também é confrontado na sua autoridade quando ele depara, por exemplo, com uma facção criminosa, né, porque desafia a autoridade. Vivemos momentos difíceis. Falar em submissão, autoridade, hierarquia, parece que a gente está falando de uma época passada. O nosso presidente é militar. E ele, apesar de ele também não, na sua vida militar ter tido alguns problemas em relação à disciplina, a formação dele está muito baseada na hierarquia e disciplina. E, às vezes, a maneira dele ser é muito criticada. Não estou defendendo ele, não, porque nem sempre ele acerta mesmo, nem sempre está certo. Mas é um assunto muito polêmico hoje, falar sobre hierarquia, sobre disciplina. Se a gente trouxer para a Bíblia, falar sobre submissão. Se a gente fala de submissão, a gente tem que falar necessariamente de autoridade.
Não há autoridade sem que haja submissão. Só autoridade quando há submissão. E a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Então nós vamos meditar em alguns assuntos. O próprio texto que a gente acabou de ler fala, pois sujeitai-vos ou se submetam a Deus, né? Sujeitai-vos, a versão que a gente leu, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus, o que quer dizer isso? Se a gente pegar a mensagem aqui só desse versículo, eu posso colocar o nome dessa palavra, dessa mensagem, não só de submissão, né? O propósito da submissão, como fazer o diabo fugir de você. Seria um bom tema. Como fazer o diabo zarpar, correr de você. O contexto que a gente está lendo, se você ler lá o versículo 1, ele fala sobre as guerras, as batalhas. Ele está falando sobre isso. Então, quando ele fala, o diabo, quando o diabo fugir de você, você está pensando num exército ou num confronto militar bélico. E o que acontece quando um dos exércitos foge? Significa que ele perdeu o quê? A batalha. Porque ele sabe que o outro exército é o quê? Mais poderoso do que ele. Então, se a gente interpretar assim, contextualmente, a gente não erraria em dizer que quando a gente se sujeita a Deus, o inimigo fica fraco perto de nós, ao ponto de ele o quê? Fugir. Quem quer ser forte a esse ponto aqui? Eu quero. Mas a gente tem que entrar no assunto do que é? Sujeitai-vos, pois, a Deus. É o ponto principal. É o ponto principal. Existe o resistir ao diabo? Resiste. Mas a gente só resiste ao diabo, se a gente, primeiro, sujeita a Deus. Sujeitar a Deus. Primeiro, sujeitar, a gente tem que entender a autoridade de Deus. Primeiro, que Deus a gente serve, que Deus é o que você serve. A palavra de Deus nos ensina quem que é o Deus que a gente serve. Quem está assistindo aí a novela da Gênesis, né? Alguém está acompanhando? Eu assisti só, para falar a verdade, assisti um sábado o resumo da semana, do primeira semana. Tem uma cena muito bonita de Adão cantando o hino, um louvor, né, uma música composta até pelo Malaquias, que é o Jardim da Inocência. Eu achei muito bonito a interpretação dele. Eu sempre, quando cantava ou ouvia essa música, eu imaginava Adão cantando. Porque é justamente isso que a letra fala, de Adão, né? Ai, que saudade, né? De andar no Jardim da Inocência. Malaquias, quando compôs, né? Foi gravada pelo Baruque, mas composta pelo Malaquias, ele compôs com essa mentalidade de Adão expulso do paraíso, pensando, que besteira, se eu pudesse, voltaria lá, e não faria novamente o que fiz. E quando a gente pensa, e lá naquela novela fala de um Deus criador, e é esse o Deus que a gente adora. É o Deus que criou o céu, é Deus que criou a terra, é o Deus que criou o universo, que ordenou todas as coisas. Cada dia mais, quando eu ouço, e eu gosto muito de ouvir a respeito do cosmos, do universo, da criação, né, de como as coisas existem, como as coisas se formaram, toda essa história, todo esse estudo da ciência, para mim, isso engrandece o nosso Deus. Às vezes a gente coloca o Deus tão pequenininho, incapaz de fazer muitas coisas, mas o Deus que criou o universo do tamanho que é, uma determinada época, quando criaram o Hubble lá, o telescópio que já está velho já, mas no começo, quando eles criaram ele lá e colocaram fora da atmosfera da Terra para pegar distâncias maiores,
eles pegaram um ponto do céu que não tinha nada. Falou, aqui não tem nada. Vamos ampliar o máximo que a gente pode com esse telescópio para a gente ver o que dá para enxergar. E aí eles descobriram que tinham galáxias, conglomerados de galáxias, que eles nunca tinham pensado que existia. E eles falaram, nosso universo é muito maior do que se imaginava. E o nosso Deus criou tudo isso. Seu Deus criou tudo isso. Nós estávamos aqui adorando e louvando o Deus que criou tudo isso. É justo que a gente dê um pouquinho mais de nós para esse Deus. É justo que a gente adore e ame a esse Deus, porque Ele é um Deus tão poderoso e mesmo assim, Ele ainda se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, Ele ama a cada um de nós. Que Deus maravilhoso é esse? Lá em Atos 17, 24, fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele escolheu habitar em você, em mim. Aqui é um prédio que a gente se reúne para adorar a Deus, mas Deus não habita nesse local, Ele habita na sua e na minha vida. Nós somos a igreja, nós somos o templo vivo, nós somos a cidade de Deus, porque Ele habita em nós. Ele não está aqui de passagem, Ele habita em nós. Ele não está só visitando nós. Ele não só não visita o seu coração, Ele habita no seu coração. E é esse Deus que nós devemos nos submeter. É justo que a gente se submeta a Ele. É justo. E a gente precisa saber de uma coisa. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus com toda a autoridade, porque Ele tem tanta autoridade que na hora de criar Ele não fez, Ele mandou que se fizesse. Né? Se a gente lê Gênesis 1, Ele fala, haja. Ele falava o agir, né? O haja de Deus, de existir. Ele mandava, ó terra, produza, ó mar, produza, ó caos, se organize com a autoridade, com o poder e a autoridade que há no nome dEle e na palavra dEle. Ele é o Deus, Ele é o Senhor, Ele e nele tem toda a autoridade. Você crê nisso? O reino de Deus, a igreja, também vive pela autoridade. Deus, porque muitas vezes a gente se apega só ao fato de que Deus delegou para os seus discípulos poder. Poder no sentido de realizar alguma coisa. Mas mais do que poder, Deus e Jesus delegou o quê? A autoridade. A autoridade. A autoridade Ele deu para mim e para você. Olha o que Ele falou aqui em Mateus 18, 28, 18, Ele fala, de si próprio, foi-me dada toda o quê? A autoridade no céu e na terra. Em Jesus, toda a autoridade de Deus foi depositada. Mas Ele também fala em Mateus 10, 40, quem recebe você, falando aos discípulos, quem recebe vocês, recebe quem? A mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que sério. E depois lá ele fala, quando ele fala que deu toda a autoridade, ele vira para os discípulos dele, no mesmo texto, fala, portanto, vão e façam o quê? Discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto esse texto, que é em Mateus 28, ele está o quê? Fazendo a grande comissão. E ele está delegando para os seus discípulos o quê? A autoridade que Deus tinha dado a ele. Porque quando Jesus veio na terra, ele se despiu de todo. Ele era Deus, mas deixou de ser Deus no sentido pleno para ser um homem como eu e como você. Depois que ele venceu, voltou em glória, foi glorificado e voltou ao seu poder e a sua glória e a sua autoridade. E falou para nós o quê? Vão em meu nome. Em meu nome significa uma procuração.
Deus deu uma procuração para você, Ezequiel. Deus deu uma procuração para você, meu irmão. Ele falou, façam isso em meu nome. Quando a gente está obedecendo, seguindo, servindo, estabelecendo o reino de Deus aqui na terra, segundo a vontade de Deus, nós estamos na autoridade do Espírito Santo de Deus, de Jesus. Não é a sua, não é minha autoridade. Diga-se de passagem, a gente não tem autoridade nenhuma. Toda a autoridade que há, foi Deus quem concedeu. Se você tem uma autoridade, ela é emprestada. Ela é emprestada de quem? De Deus. Toda, inclusive a humana. O texto nos ensina, a palavra de Deus nos ensina. Toda a autoridade é de Deus. E quando nós estamos na obra do Senhor, essa autoridade se manifesta em nossas vidas. Nós temos que entender isso. Por quê? Porque se Deus concedeu, nós precisaremos dela. Porque o inimigo tem que ser botado para correr. Porque ele não quer que a obra de Deus se estabeleça. Deus não quer que você seja salvo, Deus não quer que você salve. Você não salva, ninguém salva, né? Mas que seja instrumento de salvação na vida da sua família. Deus não quer que você seja instrumento dele de salvação onde você mora. Deus não quer, Deus não quer não, o diabo não quer que você seja instrumento de salvação aonde quer que você esteja. Por isso nós precisamos da autoridade de Deus. Precisamos porque nós vamos enfrentar o inimigo. Temos um inimigo e precisamos da autoridade de Cristo para as nossas vidas. Há quem diga, eu acho que eu já até falei isso aqui, que onde há amor não há hierarquia, que não há submissão, o que é uma mentira. Porque a própria Trindade, a própria existência de um Deus em 3 pessoas já subentende ali, já que há hierarquia e submissão. Se a gente entender, por exemplo, que Jesus sempre deixou claro que ele obedecia à voz do Pai. Ele veio à terra, ele veio cumprir um plano, e o plano era de quem? Do Pai. Ele sempre deixou bem claro isso. Vocês lembram naquela noite emblemática, quando ele estava lá no Getsêmani, ele ora ao Pai e fala, Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia o que ele ia passar, todo o sofrimento que ele ia passar por amor a nós. Porém, ele fala o quê? Porém, eu me submeto. Porém, se faça a tua vontade e não a minha. Faça a sua vontade e não a minha. Ele se submeteu. E quando ele ora, ele está com seus discípulos, lá em João, ele fala, eu rogarei ao Pai que vos mandem um outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E Deus enviou. O que ele falou? Ele pediu ao Deus que enviasse o Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo também se submete ao Pai. O Pai planeja. O Filho executa. E o Espírito Santo aplica a salvação, a graça de Deus, o grande plano de Deus nas nossas vidas. Então há uma hierarquia no céu, há submissão no céu. Mas não é porque eles... E aí vem uma lição da submissão também. Não quer dizer que se um se submete ao outro, que um é menor que o outro. Não é porque eu me submeto a uma liderança que eu sou menor que aquela liderança. E eu falei aqui, a pregação está resumida no que eu falei no vídeo. Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha que se submeter a uma liderança é se diminuir no sentido de valor. No sentido que, eu estou me menosprezando. Não, é o contrário. O reino de Deus é de ponta cabeça. Estava vendo, foi ontem, tem um tipo de vídeo que eles estão fazendo, chama o Descende, os irmãos, talvez alguns já conheçam.
eles fazem vários vídeos de cada capítulo da Bíblia. É muito bonito. Eu estou lendo Mateus, e Mateus, já li Marcos também. Mateus, ele tem um vídeo para cada capítulo da Bíblia, do Evangelho, mas dos outros livros também. E ele narra ali, tem uma representação, tem uma encenação, mas é narrado o texto bíblico mesmo, não é uma coisa distorcida, não. É o texto bíblico em cima de algumas cenas, que ajuda muito no entendimento da palavra de Deus. E antes de começar o livro, eles sempre fazem um panorama do livro, o que ajuda muito a gente a entender o sentido daquele livro, o porquê daquele livro. E quando a gente... eu estava lendo o livro de Marcos fala muito... Marcos não, Mateus, Marcos já li. Ele fala sobre isso, sobre a autoridade de Jesus, ele fala do plano de Jesus, aquilo como Jesus se submeteu e como ele transmitiu isso para os seus discípulos. E a gente entende ali, e é importante os irmãos pesquisarem isso, verem isso, ouvirem isso, para entender a vontade de Deus para as nossas vidas, através da palavra dele. Então, quando a gente entende que quando a gente serve a Deus e quando a gente se submete à vontade de Deus, à delegação que Cristo fez para os seus discípulos, seus apóstolos, os discípulos, delegaram isso a outros. Paulo fala para Timóteo: aquilo que eu te ensinei, aquilo que você viu eu fazer, ensina e transmite a outros homens fiéis, que também transmitirão a outros homens fiéis. E graças a Deus, o que Paulo falou para Timóteo acontece até os nossos dias, né? 2000 anos depois ainda, homens fiéis ensinam a homens fiéis, para que a palavra de Deus se permaneça viva em nosso meio, através da ação do Espírito Santo, é lógico, mas através da minha e da sua vida. Pessoas que se submeteram umas às outras para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Muito bem. Se na Trindade há hierarquia, dentro da igreja também há hierarquia. Mas isso não quer dizer, como eu falei, que alguém é superior a ninguém, mas sim, cada um tem relação com a sua função, com o seu trabalho. E como é importante um obedecer o outro. Como é importante estarmos sujeitos uns aos outros. E como é importante respeitar a liderança. Hoje mesmo, uma irmã lá do Jardim Brasil ligou para mim, falando: pastor, eu vou estar me ligando porque ela é da região, não tem uma igreja mais lá. E ela falou: pastor, eu estou me ligando a uma outra igreja, eu queria que o Senhor me abençoasse, reconhecendo a autoridade. Eu não tenho autoridade, a autoridade é do Senhor Jesus. E ela queria uma bênção para poder se ligar a outra igreja. Eu falei: irmã, Deus te abençoe, foi uma bênção na minha vida, continua sendo, vai ser uma bênção onde você estiver. Por quê? Porque respeita, porque respeita a autoridade. Você vai ter, irmãos, a gente só tem autoridade de uma maneira: sendo submisso, reconhecendo a autoridade de Deus na vida das pessoas. É um assunto muito difícil, às vezes muito doído para nós, porque vai cutucar justamente no assunto mais difícil que a gente tem de se tratar na nossa vida, que é o ego. Porque o orgulho é o que nos dificulta aceitar o plano do Evangelho. Como eu falei ali no vídeo também, a submissão é uma pré-condição de você ser um discípulo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, porque é um convite, né? Quem quiser, há quem não queira, mas nós aqui queremos, sim ou não? Quem quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se a si é negar a sua própria vontade. O Douglas, lá do Douglas Gonçalves, né, do Jesus Cop lá, ele fala isso, quando ele fala sobre submissão, ele fala que é você fugir ou deixar
a ditadura da sua vontade. Porque às vezes as pessoas, né, não aqui nessa igreja não, pastor Antônio Carlos, mas não lá no Chile também, na Argentina. Na Argentina tem umas igrejas que os irmãos querem que tudo seja do jeito que ele quer. Do jeitinho que ele quer. Se tiver alguma coisa, né, a pessoa até trabalha muito na igreja. Conheci pessoas lá na Argentina que falavam assim: irmãos, pastor, eu faço isso. No caso lá, era fazer o almoço lá que precisava fazer. Mas eu não quero que ninguém me ajude, porque eu quero fazer do meu jeito. Se vier alguém fazer de outro jeito, não quero. Se alguém vier me ajudar e fazer outra coisa, eu não quero. Porque tem que ser o quê? Do jeito dela. A gente tem que aprender a matar o nosso ego, o nosso eu. Todos nós aqui, quando vai tocar música, o músico, talvez cada um quer do seu jeito. O baterista quer do jeito dele, o tecladista, que normalmente é o arranjador, 80% dos casos é o mais difícil. Eu sei porque eu toco teclado. Então, quer que seja de acordo com a harmonia que você está ali. Se alguém fizer uma coisa, não, essa aí não. Por quê? Porque a gente tem dificuldade, às vezes, de submeter. E uma banda é um bom exemplo. Se a banda não se submete, de fato, a alguém que está organizando ela, arranjando ela, fica um monte de gente tocando, mas não vira uma banda. Vira um monte de gente tocando. É que nem um time de futebol. Se um técnico não for bom, e cada vez mais o técnico é importante no time, porque cada vez mais se desenvolve as táticas. Antigamente nem era tão importante, mas hoje em dia é muito mais importante. Por quê? Se um time pode ter os melhores jogadores, se eles não trabalharem coletivamente, organizadamente, o que acontece? Não ganha nada. Pode ganhar um jogo ou outro. Mas eles têm que submeter ao quê? À direção do seu técnico. A igreja, nós temos que andar junto. Só tem uma maneira da gente andar junto. Se a gente for submisso. Só tem essa maneira. Se cada um resolver puxar para um lado, sabe o que acontece? Rasga, quebra, destrói. Para seguir o caminho de Jesus Cristo, para ser um discípulo, e vocês vão ouvir muito falar sobre discípulo, esse ano, ou a partir desse ano, né? Para a gente ser discípulo. E discípulo é o quê? Aluno. Uma tradução bem simples. É aluno. Se ele quer ensinar um mestre, o que vai acontecer? Não vai dar certo, não vai aprender. Muitas vezes você vê alunos na sala de aula que, às vezes, né, somente pessoas que já têm um conhecimento, não obedecem, não aprendem o que é ensinado, porque acha que tem. Tem até um pensador alemão que fala: a maior barreira, eu não esqueci o nome dele, porque o nome é alemão, mas ele fala: a maior barreira de nós aprendermos alguma coisa é pensarmos que já sabemos. Porque a gente não se submete. Ah, não, já sei isso aí. Há tempo já que eu sei. Há tempo que eu já ouvi. Há tempo que eu já li. E vai na sala de aula e entra e sai do jeito que entrou. Por quê? Não está com o ouvido aberto. Não é submisso. Não se submete. É bom a gente ser aluno. Como é bom a gente ser aluno. A palavra de Deus, Tiago fala que a justiça vai ser mais dura para quem é mestre. Para quem se coloca na posição de ensinar. Porque vai ensinar. Eu estou falando de submissão aqui. Aí quando você vê eu me submisso, em outras palavras, rebelde, né? Insubmisso é mais bonitinho, mas rebelde é mais feio, né? Aí você vai falar: pastor, você me ensinou tanto sobre submissão. Aí eu vou ficar com o quê? Com vergonha. Vergonha. Mas a gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que aprender a aprender. Tem que abrir os nossos corações para ver e para entender aquilo que Deus tem derramado através dos nossos líderes.
A gente não tem que ouvir cegamente os nossos líderes. A palavra de Deus nos ensina. Paulo, quando foi lá em Bereia, quando ele foi ensinar os bereanos, ele começou a falar e ensinar. O que eles fizeram? Foram lá na Bíblia para ver se era bem assim como Paulo estava falando. Foram conferir. E a palavra fala que eles eram o quê? Mais excelentes do que qualquer outro. Por quê? Porque não que eles não desconfiaram, mas também não confiaram. Primeiro foram o quê? Conferir. Se aquilo que a gente estiver ensinando aqui, irmãos, você aceitar de pleno coração, graças a Deus, aqui é uma igreja que Deus tem preservado, mas eu recomendo você, leia, confirme tudo que se prega aqui. Até uma responsabilidade menor para mim, né? Se eu falar uma besteira, depois você pode chegar, pastor, você falou uma besteira. E se você me falar realmente que eu fiz, mostrar que eu falei, com certeza eu vou pedir perdão e ter que ainda me retratar, né? Chegar aqui, perdão, porque eu falei uma besteira. Porque ninguém pode contra a verdade, contra a palavra de Deus. E não é porque a gente é líder ou porque é pastor que não presta conta, ao contrário. É o contrário, irmãos. A palavra de Deus nos ensina aqui, sobre submissão. O texto aqui, ele fala que Hebreus, agora eu não lembro exato, Hebreus 13:17, fala o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Hebreus 13:17, tá? Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Aquilo que a gente faz aqui, a gente presta conta. E não é a homens, principalmente ao próprio Deus. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja com alegria, não em peso, pois isso não seria proveitoso para você. É um conselho para todos nós. O que a gente tem que fazer com os nossos líderes? Obedecer, ser submisso, para que a vida deles seja mais o quê? Leve. Como é bom, né? Ter a vida leve. A obra do Evangelho não é pesada. Às vezes, algumas situações, e às vezes a gente faz a obra de Deus ser pesada, mas a obra de Deus não é. A palavra de Deus fala que para a gente obedecer, para que a vida, ou que a obra, que o ministério dele não seja pesado. Pois bem, sobre a submissão, também a Bíblia fala em vários textos, e é muito recorrente, sobre a submissão mútua. Nós temos que ser submissos aos nossos líderes? Sim. É o que a gente acabou de ler, inclusive. Mas o que quer dizer a submissão mútua? Olha lá, em Romanos 12:10, fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Quer dizer, ele fala: prefira dar honra mais aos outros que a você. Em Gálatas 5:13 fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Efésios 5:21 fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ao texto aí atrás. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a vocês mesmos. Isso em Filipenses 2:3. Em 1 Pedro 5:5 fala: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A palavra nos ensina a nós sujeitarmos não somente aquele que tem autoridade dentro da igreja, que é líder, mas ele nos ensina a sujeitarmos uns aos outros. Por quê? Porque Deus, ele se opõe, ele resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça a quem? Aos humildes. E esse entendimento, o que o texto diz, e se você olhar o contexto desses textos todos, ele está falando no sentido do quê? Do serviço,
servir a Jesus, servir a igreja. Quando ele está falando em serviço, ele está falando, olha, considere as pessoas superiores a você. Ele está dizendo, quando você entrar na igreja, quando você entrar em qualquer ambiente, veja aonde você pode ser útil. Veja se você pode ajudar alguém. Às vezes você está lá vamos tirar até do ambiente da igreja, está entrando no mercado, uma pessoa com dificuldade, carregar as coisas, por que você não vai lá ajudar? Eu não tenho nada a ver, não sou empregado dele nem nada. Seja servo, use de amor, pratique o amor no serviço, ajudar os outros. Jesus deixou todo mundo constrangido uma hora, tão constrangido que só João escreveu a respeito disso. O que foi? Quando para celebrar a ceia, ele olhou, ninguém, todo mundo entrou, ninguém fez nada, ele pegou o quê? Tirou a roupa dele de cima, pegou uma toalhinha, pegou uma bacia, ninguém tinha feito isso. Quem fazia isso era o cara mais inútil, o servo mais, que não tinha nada para fazer, ele não conseguia trabalhar direito, não tinha habilidade nenhuma, talvez não tivesse força nenhuma, era esse o escravo que deveria fazer esse ato de o quê? Lavar os pés. Para o judeu era algo humilhante. Era humilhante. Jesus pegou, fez isso, pegou uma toalhinha, pôs no ombro, pegou uma bacia, pôs água e foi de pé em pé, lavando os pés. Chegou no Pedrão, não, comigo não. Daí Jesus falou, se você não me deixar fazer isso, você não tem parte comigo. Então tá bom, pode dar um banho e tudo. Né? Já exagero, né? Pedro era uma figura. Aí Jesus falou, não, só o pé, o resto já está limpo pela palavra, né? E aí, quando ele terminou tudo aquilo lá, o que ele falou? Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem servir uns aos outros. Ele falou, eu sou, vocês não me chamam de mestre? E de fato eu sou mestre. Jesus falou. E eu, sendo mestre, fiz isso. Olha o meu exemplo. Jesus não falou para eles fazer. Ele fez. Né? Ele não falou, olha, é aquela história, né, que tem gente que pergunta, não funciona muito bem aquele versículo que fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, porque quando ficar mais velho não se desviará dele. O texto, às vezes, as pessoas interpretam que ensina a criança o caminho. Está dizendo, olha, está vendo aquele caminho? É o certo. Mas não é isso que o texto fala. Ele fala no caminho. Significa que você pega a criança, anda com ela. Não adianta só falar para a criança que ela tem que fazer. Você tem que fazer com ela. Você tem que ter o exemplo dela. E durante o caminho, no caminho, você diz para ela, isso não, isso sim, isso não. Quando a gente é exemplo, quando a gente anda com a criança no caminho, não adianta falar que é bom não fumar se a gente fuma. Não é bom dizer que não deve beber se a gente bebe. Não adianta a gente dizer que vai para ir para a igreja se a gente não vai. A gente tem que ensinar como fazendo. Jesus fez isso. Ele não ensinou o que era humildade, ele mostrou o que era humildade. Ele mostrou o que era submissão uns aos outros. Nós devemos isso, uns aos outros. Você tem que olhar para esse irmão que está do seu lado e falar assim, como eu posso ajudar ele? Olha aí para o irmão que está do seu lado. Nunca ninguém fez isso na igreja. Olha para o irmão que está do seu lado. E fala para ele, o que você está precisando? Precisando um pouco de álcool gel? Louvado seja Deus. Eu quero concluir isso aqui. Esse assunto tão denso, tão pesado, mas tão fundamental para as nossas vidas. O texto que a gente leu fala, sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente está aprendendo o que é sujeitar a Deus. E resistir ao diabo é resistir às suas tentações, irmão. É resistir às armadilhas que ele coloca na nossa vida. O texto resistir, a afirmação resistir, o verbo, né, resistir, ele nos fala de algo que nos atrai, não é? Às vezes a gente só pega o diabo e pinta ele de capeta, vamos dizer assim, né? Com um negócio que vem. Mas às vezes ele vem com uma vozinha, meu amigo, tão doce. Tão doce. Nós temos que resistir. Jesus resistiu lá em Mateus 4, fala sobre a tentação. E interessante que no final, quando Jesus falou para o diabo, olha, saia daqui, porque também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirá. O que aconteceu com o diabo? Fugiu. Porque ele se submeteu, Jesus se submeteu a Deus. Ele foi levado ao Espírito para o deserto. O Espírito que levou Jesus ao deserto, não foi Jesus que foi à toa. Ele ficou lá 40 dias, 40 noites, submisso à vontade de Deus, e quando ele foi tentado, que às vezes a gente acha que depois de orar vem a bênção. Mas depois de Jesus 40 dias e 40 noites jejuando, veio o quê? A tentação. Né? Porque Jesus estava com fome, veio alguém oferecer, né? Pão, vai lá. Não ofereceu pão, falou para ele transformar, né? Mas era o diabo, não era Deus. E não era a bênção, era a tentação. Então, a gente tem que aprender a resistir. O inimigo quer que a gente, de fato, seja atraído pelo pecado. E tem gente que lê esse versículo ao contrário, né? Resistir, pois, a Deus, sujeitai-vos ao diabo, e ele se achegará a você. Nós não temos que resistir a Deus. Temos que resistir ao diabo e sujeitar a Deus. Porque se a gente resistir a Deus, Deus falando, a gente não quer ouvir. Deus alertando, a gente não quer abrir os nossos olhos. E o diabo nos atraindo e a gente se submetendo. Eu não quero passar a eternidade com Satanás. Tem alguém aqui que quer, não? Nem vou levantar minha mão, você vai falar, só você mesmo, né? Não. Eu não quero. Eu quero me sujeitar a Deus. E resistir ao diabo. Pois bem, a falta de submissão é chamada na Bíblia de rebeldia. Rebeldia é o pecado original de Satanás. Satanás não quis se submeter mais a Deus. Ele quis ser o quê? Igual. Tem gente que fala que ele queria ser maior. Não existe maior. Deus é a plenitude do poder. Ele queria ser igual. É o que o texto nos fala, que ele queria ser igual. Ele não queria se submeter mais. Achava que ele era tão bom, tão bonito e tão formoso, tão talentoso, que ele merecia um lugar na Trindade que ia virar quaternidade. Não sei qual o nome seria. Ele queria um lugar. É rebeldia, ele não quis se submeter mais a Deus. E convenceu 1/3 dos anjos. Rapaz, a lábia dele é muito forte. Não pense que você sozinho vai resistir a ele, que não resiste. 1/3 dos anjos dos céus caíram na história dele. Somente quando a gente se submete a Deus, a gente é capaz de resistir ao diabo. E por fim, a gente tem que entender a submissão como uma proteção de Deus para as nossas vidas. Estar debaixo de submissão significa que não é pelo seu nome, não é pelo seu poder, não é pela sua autoridade, mas é pela autoridade de Jesus que você vai ser vencedor, é na autoridade de Jesus que você vai derrotar o inimigo. Não é de acordo com a nossa sabedoria, não é de acordo com o poder que a gente tem. Você tem algum poder? Todo mundo tem algum poder. Você pode ter alguma influência? Pode. Mas ninguém tem o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Se nós não nos submetemos a Jesus, à igreja, ao plano de Deus, nós estamos sozinhos. Nós queremos estar debaixo da proteção e da autoridade de Jesus. Ser submisso é estar protegido, é não estar sozinho. Ser submisso é estar debaixo da proteção de Deus através
do plano de Deus. Deus tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. E nós temos que estar incluídos neles. Amém? Curva a sua cabeça. Que essa palavra tenha despertado algo em você, mesmo que seja só curiosidade. Ou que você fique com raiva de mim e vai procurar na Bíblia argumentos para dizer que a gente não precisa ser submisso. Eu desejo isso. Vá procurar. Leia. Que Deus vai falar muito mais ao seu coração do que já tem falado ao meu. E quando eu fui confrontado com esse assunto, não pense que foi quando eu era novo, não. Todo dia, quando eu penso nele, eu sou confrontado com esse assunto. E nem sempre eu concordo, mas eu me submeto à vontade de Deus. Submeta à vontade de Deus. Leia a palavra de Deus. Seja um bereano, vai lá ler. Vê se aquilo que eu falei está fora ou está dentro da vontade de Deus para a sua vida. Mas se estiver fora, não obedeça. Mas se estiver dentro, obedeça. Se submeta. Deus não vai... Ou melhor, a salvação não chega a nós por nós sabermos alguma coisa, mas por nós obedecermos e nos submetermos. O que Deus espera de nós não é conhecimento. É mais do que simples obediência. É submissão. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, pregada, Senhor, às nossas vidas. Que esse desafio, Senhor, de ser submisso, possa, Senhor, todo dia, ó Pai, confrontar os nossos corações e as nossas vidas. Ser submisso, Senhor, a Ti. Ser submisso ao meu irmão, ó Pai, no serviço, no amor e no carinho, na preocupação. Senhor Deus, que a gente possa viver isso nas nossas vidas. Que essa igreja seja uma igreja, Senhor, de serviço mútuo, Senhor Deus. Que ninguém, Senhor Deus, entenda mais do que ninguém. Que todos entendam que somos iguais, Pai. Ninguém vale mais que ninguém. Todos foram comprados, Senhor, pelo Teu sangue. E nós estamos aqui, vamos celebrar isso aqui hoje. O Teu sangue vertido na cruz, Teu corpo partido por nós. Senhor Deus, isso tudo, ó Pai, nos faz, Senhor Deus de graça, viver em harmonia um com o outro, em, ó Pai, submissão mútua, Senhor Deus. Ó Pai, como tantas igrejas, Senhor, como a igreja primitiva viveu, Senhor, de um serviço mútuo, Senhor, sem perder, Senhor Deus, a liderança daqueles apóstolos que eram usados, Senhor, por Ti, Pai, na palavra, na oração. Senhor, que possamos viver esses tempos hoje, ó Pai, entre nós, na Tua igreja, Senhor, na nossa nação, no nosso tempo, na nossa era, Senhor Deus. Derrama do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.